Olá, meus horrores. Aqui quem fala é o AC. Hoje eu trago para vocês mais um pouco sobre a lenda do lobisomem e de onde ele surgiu. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O lobisomem é uma criatura folclórica que está presente no folclore brasileiro, embora seu surgimento remete à Europa. É conhecido por ser um homem que se transforma em lobo em noite de lua cheia e sai em busca de vítimas para poder alimentar de sua carne ou simplesmente matá-las. Essa lenda é conhecida mundialmente e aqui no Brasil existem inúmeras variações regionais dela. A lenda do lobisomem é conhecida praticamente no mundo todo. Ela o define como um ser parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, o ato de transformar-se em lobo. Aquele que é amaldiçoado transforma-se em lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações da lenda falam que a licantropia foi o resultado de um pacto de um homem com o diabo. Uma vez transformada em lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítimas para matá-las, saciar sua sede por sangue. A cultura popular moderna alastrou a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente à bala de prata ou a objetos cortantes feitos também de prata. Assim, a única forma de matá-lo seria por meio de objetos feitos desse metal. A cultura popular moderna também espalhou que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, isto é, de pai para filho, e fora aqueles que são mordidos por ele e sobrevivem, eles também acabam virando lobisomem pouco tempo depois. Mas de onde surgiu o lobisomem? A lenda do lobisomem surgiu na Europa, e os relatos mais antigos existentes sobre este ser levaram os estudiosos a concluir que sua origem está na Grécia Antiga. Existem diferentes versões nas tradições gregas, mas uns dos relatos falam de um rei chamado Lincão, que reinou em uma região chamada Acádia e foi punido por Zeus após tentar matá-lo. Isso aconteceu porque Lincão era conhecido por realizar o sacrifício de humanos viajantes que visitavam seu domínio. Zeus então disfarçou de um viajante, dirigiu-se a Arcádia e foi recebido por Lincão em um jantar, aonde o próprio rei planejava matá-lo em seguida. O rei de Arcádia ofereceu carne humana para Zeus, que enfurecido puniu transformando em lobo para sempre. A origem grega do lobisomem, inclusive deu nome à lenda, pois esse ser também é conhecido como licantropo, tendo lincos o significado de lobos e antropos de homem. Por fim, existem alguns estudos que apontam que o lobo era um animal que recebia culto na antiguidade, e esse culto acabou sendo transmitido para Roma. Em Roma, além de ter existido um culto ao lobo por meio de uma festa chamada Lucrapéia, a festa dos lobos, existe também a história de um homem que se transformava em lobo, e lá esse era chamado de Visipério. Como os romanos conquistaram uma quantidade vasta de territórios, a crença no homem que se transforma em lobo espalhou-se principalmente pela Europa. A expansão da lenda fez com que ela tornasse novas características, e cada local acabou ficando conhecido por nomes diferentes. Em locais cristianizados, esse ser tornou-se um ser pecador, amaldiçoado, que tinha na maldição do lobisomem uma espécie de penitência até ser perdoado dos seus pecados. Se na Grécia ficou conhecido como licantropo, em Roma como Visipério, em outros locais da Europa recebeu os seguintes nomes: Loup-garou na França,
werewolf entre os saxões, arborete para os russos, lobisomem na Península Ibérica, entre outros. Até mesmo na África e na Ásia, a lenda do lobisomem ficou conhecida, embora possui características diferentes nesses continentes. Influência portuguesa na lenda do lobisomem. Naturalmente, a lenda do lobisomem chegou ao Brasil por meio de portugueses, durante o período em que esses colonizavam o Brasil. Em nosso país, a lenda chegou a assumir diferentes características em cada região. Em Portugal, acreditava-se que o lobisomem era um homem muito magro, com orelhas compridas e nariz avantajado. Falava-se que ele poderia ser um homem amaldiçoado, por ser predestinado à maldição. Bem, como essa poderia ser uma penitência de pecados cometidos. Havia também uma relação da lenda com o aspecto moral, pois acreditava-se que o filho nascido de um incesto seria um lobisomem. No caso da predestinação, acreditava-se que o primeiro filho, homem, nascido depois do nascimento de 7 filhas, ele seria um lobisomem. Uma vez transformado nisso, o ser partiria à procura de cemitérios e de pessoas para se alimentar. Em Portugal, o lobisomem também poderia ser conhecido como corredor ou tardo, e lá chegava a acreditar que mulheres também poderiam transformar nesse ser horrendo, sendo chamado de pieira ou lobeira. Lobisomem no Brasil. Já aqui no Brasil, como é mencionado a lenda do lobisomem chegou por meio dos portugueses, e alguns estudos realizados concluíram que não existia uma lenda desse tipo entre os povos indígenas. O mais próximo disso era a lenda de que acreditava que homens ou mulheres poderiam transformar-se em algum animal na floresta. Essa lenda do folclore brasileiro acabou adquirindo elementos presentes na sua versão portuguesa. Assim, era comum acreditar que lobisomens eram um homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhas. Embora versões da lenda falem que se nascesse 7 filhos homem, o 8º filho também seria lobisomem. No norte do Brasil, o lobisomem era um homem que tinha saúde debilitada. É aquele que fosse anêmico, acabaria transformando-se em lobisomem. E uma vez transformado, essa besta fera iria se alimentar da carne de outros humanos para compensar a pobre dieta. A transformação acontecia nas noites de quinta-feira para sexta-feira. Já no sul, por sua vez, o fato que transformava o homem em lobisomem era o incesto. Outra crença relacionada ao lobisomem no Brasil é que no interior de São Paulo acreditava que esse ser tentava invadir as casas para comer crianças. Muitos acreditavam que o lobisomem ia atrás, especialmente de crianças não batizadas. Então, meus horrores, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham cuidado em noite de lua cheia. Talvez aquele uivo que você escuta durante a madrugada, ou passos, talvez não seja um cachorro, talvez seja um lobisomem rondando sua casa em busca de uma brecha para entrar. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Fiquem seguros.